Aqui. Aqui tá? Isso. Aí. Amém. Ai não. Amém, irmãos. Você que já está chegando aí, vai participando conosco. Depois, irmãos, de praticamente o mês todo de dezembro, que nós passamos sem ter o nosso culto do propósito. Tivemos sim na quinta do Natal e na quinta da virada, tivemos uma reflexão, mas agora voltamos ao nosso culto do propósito. E eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio, tanto aqui em casa quanto na sua casa. Como nós decidimos na Assembleia da Igreja, ainda vamos permanecer um período ainda dessa maneira, fazendo nosso culto do propósito nas quintas-feiras, às 18 horas em casa. E eu quero convidar você a participar conosco. Se você pode estar já sintonizado, participando conosco, você participe. Se você não pode agora, assiste depois, adore ao Senhor, ouça a reflexão, adore ao Senhor com os cânticos e exalte o nome do nosso Deus. Você junte a sua família para esse momento estarmos reunidos adorando o nosso Deus. Amém? Nós já vamos estar começando. Enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos já começar o nosso culto. Amém? Glória a Deus. E vamos estar começando orando neste momento. Pedir para a Bia estar fazendo essa oração inicial. Pai querido, amado, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, falando, Senhor, pregando, Senhor, sobre o Teu amor, Pai. Ó, Pai, nós temos essa oportunidade, Senhor, nós temos essa liberdade, Pai, de estarmos, Senhor, nas redes sociais, Senhor, propagando a Tua palavra, Pai. Senhor, continue nos abençoando, Pai, que esse culto, Senhor, seja, Senhor, como cheiro agradável a Ti, Senhor, que o Senhor possa receber nossos louvores, Senhor, nossas adorações, Pai. Ó, Senhor, que o Senhor possa usar o pastor José, Senhor, na hora da palavra, Pai, para que possamos ouvir, Senhor, aquilo, Senhor, que o Senhor quer, Senhor, para nossas vidas, Senhor, e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Ó, Deus, eu oro também pelos nossos irmãos, Senhor, que vem sofrendo ataques, Senhor, censuras, Pai. Ó, Senhor, por causa do Teu nome, Senhor, tem misericórdia, Senhor, da vida deles, Senhor, traz ânimo, Senhor, renovo, Senhor, traz alívio, Senhor, e consolo, Pai. Eu te peço, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós ficamos esse período sem termos nosso culto propósito, devido a eu estar, fui acometido dessa enfermidade, mas graças a Deus já estou restabelecido, passei o período de isolamento e nós estamos aí, graças a Deus, restaurado para a glória do nosso Deus. Amém? E o cântico que eu quero cantar, louvar ao Senhor neste momento, diz o poder da oração, até porque hoje a nossa reflexão vai ser voltada para isso, sobre a recompensa da oração. E esse louvor, ele diz muito sobre essa questão de nós estarmos voltados para Deus em oração. Eu acredito que a minha vitória e a vitória de tantos foi por causa da oração, e de alguns que ainda estão necessitando, como nós vamos estar levantando um clamor aqui por algumas vidas, através da oração que nós conseguimos resposta dos céus. Então nós vamos estar adorando o nosso Deus nesse momento com esse louvor. Amém? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas
problemas pra Deus, e entregar meus problemas pra Deus, e abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, as trombetas vai tocar, Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, e entregar meus problemas para Deus, e abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Se eu vou levar meus problemas para Deus, e entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Sim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluias! Nós cremos no poder da oração, desse relacionamento, dessa intimidade que nós temos com o Senhor, e através da oração que nós alcançamos a vitória, alcançamos o favor de Deus, amém? Então, vamos neste momento estar orando. Nós vamos estar orando já pelas pessoas, levantando um clamor nesta hora, já nos preparando para a reflexão, mas levantando um clamor pelas pessoas que estão agora precisando. Como esse louvor diz, vou levar meus problemas para Deus. Existem pessoas hoje que estão com grandes problemas, situação de saúde, situação de risco de vida, e nós vamos estar orando por eles neste momento. A última notícia que nós tivemos aí da irmã Lucil é que os médicos ainda estavam dizendo que é algo grave, mas nós cremos no poder da oração. Nós temos homens e mulheres que estão orando por ela, pelo pastor Galileu, pastor Mauro, que está na recuperação pós-cirurgia, e alguns pastores, pastor Osvaldo, que foi também levado para o hospital. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar, para restabelecer a saúde dessas pessoas, desses homens e mulheres do Senhor, e tantas outras pessoas que nós não sabemos, mas que estão aí batalhando pela sua vida. Também nós estivemos com o irmão Alexandre da Helena, ele também que está ainda um pouco ainda enfermo. Nós vamos estar orando, levantando um clamor nesta hora, e eu creio que o Senhor há de tocar, de curar essas vidas para a glória do nome dele, amém? Vamos orar neste momento. Sim, uma Cláudia, tia da Leandra, minha cunhada. Nós vamos estar orando também em favor dessas vidas, amém? Vamos orar. Senhor, neste momento nós queremos levantar a nossa voz aos céus, Senhor, te adorando, bendizendo, ó Pai Santo, Pai poderoso, que tens todo o poder para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, é a Ti que nós rogamos nesta hora, e é em nome de Jesus que nós, ó Deus, colocamos a nossa vida diante de Ti, em oração, ó Deus, em clamor, Senhor.
Pai, quantas vidas que estão agora necessitando de um milagre, de uma intervenção detida dos céus, ó Deus. Pai, neste momento que haja uma resposta, que haja um mover, Senhor, sobrenatural nessas vidas, ó Pai. Senhor, que haja agora um toque do Teu Espírito Santo, restabelecendo a saúde dos Teus filhos. Senhor, aqueles que nós, ó Pai, aqui citamos o nome, aqueles, ó Pai, que nós não lembramos, mas que estão precisando de um milagre, que o Senhor nesta hora venha conceder este milagre. Senhor, nós queremos declarar que em nome de Jesus, essas vidas sejam restabelecidas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Mas também queremos colocar diante de Ti, Senhor, as famílias que estão, Senhor, enlutadas, as famílias que estão, Senhor, diante desse sofrimento da perda, Senhor. Ó Pai, só o Teu Espírito Santo para consolar, para confortar essas almas, essas vidas, ó Pai, que precisam ser nesta hora amparadas, para, Senhor, ser, Senhor, renovadas e avivadas, ó Deus, pelo Teu poder, sabendo, Senhor, que essa ida, essa passagem, Senhor, não fora, Senhor, o fim, mas sim, ó Pai, o começo de uma caminhada contigo nos céus. E, Senhor, estamos aí, Senhor, às portas do cumprimento da Tua promessa de buscar a Tua igreja. Nós cremos firmemente nisso, Senhor, mas colocamos, ó Pai, diante de Ti a Tua palavra, que diz que nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça. Como nós ouvimos essa semana, Senhor, esta palavra, Senhor, nós temos essa esperança e essa certeza que neste momento as nossas orações têm chegado diante de Ti, diante desse trono da graça, e nos dá condições, nos dá saúde, nos dá provisão, nos dá, Senhor, segurança. Senhor, essa promessa nos dá esperança, Senhor, e assim seja em nossas vidas, assim seja na vida daqueles que estão precisando, Senhor, daqueles que estão necessitando agora de um milagre, de uma cura, de um restabelecimento da saúde, ó Deus. Senhor, intervenha nesses casos, intervenha nessas famílias, é o que nós clamamos a Ti, e já colocamos diante de Ti agora, Senhor, este momento que iremos refletir na Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que nos é um alimento, a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos dá fé, Senhor. Ó Pai, fé para vencer o mal, para vencer as tentações, fé para a salvação, ó Deus, Senhor, em Cristo Jesus. Então, Senhor, ajuda-nos nesta hora a compreender a Tua palavra, que é a verdade, que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de conduzir ao ouvido, ao entendimento de cada um neste momento a Tua palavra, Senhor. Dá-me esta unção necessária para, Senhor, ministrar a Tua palavra, vidas possam ser transformadas, vidas possam ser reavivadas, vidas possam ser fortalecidas, Senhor, vidas que estavam frustradas, Senhor, possam ser, Senhor, novamente renovadas pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que haja, Senhor, através dessa palavra, perdão, Senhor, nas almas, que haja, Senhor, transformação, pureza, ó Deus, haja santificação, ó Pai. É o que nós oramos, clamamos e nos colocamos agora diante de Ti, para que essa palavra venha se cumprir em nós, através do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Como eu falei, é uma passagem uma passagem bem conhecida. Vai nos falar acerca da oração. O Bolt está aqui embaixo, aqui, irmãos. Ele está deitadão aqui, bem descansado, relaxado. Ele fica assim quando nós estamos no culto. E isso é bom porque demonstra que a paz de Cristo está em nossas vidas. Amém? Mateus capítulo 6, no verso 5 ao verso 15. É um momento em que Jesus ensina a respeito da oração. E eu queria ler com os irmãos, diz assim a palavra do Senhor. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta.
orem ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use de vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês já sabe, o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Irmãos, esse é um texto muito rico, é um texto na qual Jesus está ensinando acerca das bem-aventuranças, das virtudes que nós precisamos. Ele está aqui dando clareza, entendimento com relação à oração. Nós terminamos dia 5 de janeiro, no dia do aniversário da nossa igreja, 54 anos, terminamos a primeira região 100 dias de oração. E o bispo fez uma live com vários momentos de oração, vários períodos de oração. E, irmãos, ele está nos convocando agora para este mês estarmos orando em favor daqueles irmãos que estão debilitados, que estão enfermos, que estão alguns na UTI, que estão com uma dificuldade muito grande com relação à saúde. E nós cremos no poder da oração. Como diz lá em Tiago, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então, há uma recompensa para aqueles que oram. E então, o título da nossa mensagem, da nossa reflexão de hoje é a recompensa da oração. E a título de introdução, eu quero dizer o seguinte: a oração é a forma de comunicação que temos com Deus. Como que nós nos comunicamos com Deus? Através da oração. Um relacionamento é vivido através de uma boa comunicação. Vocês podem perceber que quando uma família não tem uma boa comunicação, o relacionamento dessa família tende a fracassar. A comunhão, o companheirismo, a amizade, o amor, a harmonia dentro desse lar irá fracassar quando não há uma boa comunicação, bom diálogo. E Jesus, mesmo sendo Deus, ele manteve uma vida de oração, mesmo ele sendo um com Deus, um com o Pai, que, como ele diz várias vezes, sou um com o Pai. Ele mesmo assim dedicou tempo em oração, ele teve uma vida de oração. E quando pensamos em que um Deus criador, um Deus que é todo poderoso, um Deus que não podemos deixar de temer, de termos um ótimo relacionamento, como nós podemos nos aproximar dele? Através da oração. E o interessante é que a oração ela é feita por todos. Às vezes você pode pensar assim, é só o crente, só o cristão que ora. Não, a oração é algo que está no instinto do coração, é instintivo no coração. Nós podemos entender que os ignorantes pagãos oravam. Nós vamos ver vários relatos dos pagãos orando aos seus deuses. Os profetas de Baal oravam. Os fariseus hipócritas oravam. Por isso, a oração é algo que é de extrema importância para o instinto, está dentro de nós esse anseio por orar. Principalmente quando nós estamos vivendo uma situação muito infortuita e nós, então, primeira coisa que fazemos é orar, clamando o nome de Deus, o nome de Jesus, diante da situação. Mas oração é além de um relacionamento, é conhecimento. Porque quando nós nos relacionamos, nós então conhecemos. Então a comunicação nos faz conhecer os anseios, os projetos, os desejos, sonhos e mesmo um pedido de ajuda ou socorro nos momentos difíceis. Então, se você não tem um momento, uma vida de oração,
você dificilmente você tem expressado a Deus de uma maneira íntima, de uma maneira de relacionamento com o Pai, os seus anseios, os seus desejos. Nós vamos ver quando o salmista ele escreve que o Senhor, ele deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Primeiro nós temos que deleitar. Como que é deleitar? É orar, nos manter íntimos, prontos, estarmos junto de Deus, estamos vivendo uma comunhão com Deus. Então, como nós podemos orar de forma a obtermos a resposta? Como nós podemos orar de forma a obtermos respostas de Deus? Bom, Jesus, ele obteve respostas em todas as orações. Todas as orações de Jesus, ele teve resposta. Até no momento mais crítico do Getsêmani, quando Jesus, ele ali ora, chora, e o seu suor se torna em sangue de tamanha a dor, a aflição que ele estava vivendo, clamando ao Pai, quando ele diz: Pai, afaste de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Isso é uma oração que Jesus está fazendo, porém, até mesmo nessa oração, Jesus ele é atendido. Por quê? Porque antes Deus já havia designado Jesus e dado a ele a capacidade de vencer, e ir confirmando isso várias vezes. O próprio Jesus diz: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, morra na cruz, e ao terceiro dia morra, e ao terceiro dia ressuscite. Então Jesus, ele foi instruído, ele foi dado a resposta, a revelação, para que ele pudesse vencer até mesmo a morte de cruz. Então Jesus, ele que sabia que a morte era necessária, então ele ora como um ser humano, diante de um momento de aflição, mas ele tem a resposta e ele consegue vencer, porque ele foi obediente. Neste verso, Jesus então, como nós lemos aqui, vai demonstrar a maneira certa de orar. E eu gostaria de destacar alguns desses ensinamentos, algumas coisas que são muito relevantes quando Jesus ele está aqui ensinando sobre uma vida de oração. Primeira coisa que eu quero destacar, deixa eu beber um pouquinho de água. Minha garganta de vez em quando ela está secando. A oração de hipocrisia não alcança recompensas dignas de Deus. Por que eu falo oração de hipocrisia? Porque Jesus começa logo no verso 5, falando sobre a oração, ele fala assim: olha, e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Existe oração de hipocrisia. Existe a oração que ela rejeita a Deus. Essa oração, Deus também rejeita. Porque Deus rejeita um coração hipócrita. O motivo dele rejeitar essa oração é simples. Oram, as pessoas que fazem essa oração de hipocrisia, elas oram para receber a glória dos homens. A glória é para si mesmo. E não para comunicar com humildade diante de Deus. Quando a sua oração, a minha oração, quando a nossa oração, ela não vem agregada de humildade e reconhecimento da glória, da majestade de Deus, essa oração, ela é uma oração de um coração que tende a ser hipócrita, fracassar. Hipocrisia, o significado pelo dicionário é pessoa que finge sentir o que não sente, é uma pessoa falsa. Quem demonstra uma virtude ou qualidade que não possui, que esconde os seus reais sentimentos, suas reais intenções e as suas reais opiniões. Então nós vemos que a oração da hipocrisia é uma pessoa que está falando algo na qual o seu coração, a sua mente, a sua convicção não está vivendo e não deseja viver. Esse tipo de oração, ele alcança uma recompensa, mas não a recompensa digna de Deus, não a recompensa que é da graça do poder de Deus. E quem gasta tempo com oração, tempo com um coração hipócrita diante de Deus, em oração terá uma recompensa que irá frustrar a alma. Por isso nós vemos muitas pessoas, muitas vidas que estão frustradas, fala que não crê mais em Deus, que não querem saber de Deus, fala que viraram ateus, e até dão graças a Deus por isso. Não dá para compreender bem, mas por quê?
essas pessoas, elas gastaram muito tempo em orações que não condiziam, orações hipócritas que não condiziam com a realidade do que estavam vivendo no seu interior, nos seus anseios. Então esse tipo de oração acaba frustrando, é a recompensa que vem sobre este. E o verso 5 no final, o próprio Jesus vai falar assim: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ele está falando que os fariseus, que eram hipócritas, que oravam dessa maneira em praças públicas, se vangloriando das suas obras, essas pessoas, Jesus está falando assim: elas já receberam a recompensa, elas vivem frustradas, vivem desanimadas, desamparadas. E a palavra do Senhor, em Jeremias capítulo 17, verso 10, é muito clara, diz assim: olha, eu, o Senhor, examino a mente e o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, oração não é apresentação ou exibicionismo. Oração precisa ser algo que gerou-se da alma, daquilo que realmente agrada a Deus. E oração é reconhecimento, irmãos. É prostrar-se, humilhar-se diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, como Paulo escreve em Efésios capítulo 3, verso 20. Então orar é conhecer a Deus, é demonstrar, revelar o nosso coração a Deus, os nossos anseios, sentimentos ao Senhor. Por isso não pode ser uma oração de um coração hipócrita. A oração de hipocrisia, ela não alcança o trono da graça, ela não alcança o reconhecimento, o favor de Deus. Então, ore com verdade para receber a recompensa bendita. Gaste tempo com o seu coração alegre, se abrindo, mesmo que você fale: pastor, mas eu tenho vivido dias difíceis, meu coração está triste. Mesmo assim, se tiver com tristeza, apresente-se diante do Senhor com o seu coração entristecido, mas com verdade, com sinceridade, porque Deus ama aquele que age com verdade, com sinceridade diante dele. E a oração revela isso. Mas o segundo ensinamento que nós podemos extrair, que Jesus está deixando nesse texto, dentre vários, eu destaquei só alguns, tá, irmãos? Dentre vários. Segunda coisa, oração gera intimidade com Deus que nos recompensa. Todo grande homem ou mulher da Bíblia que relata uma vida de vitória, algo poderoso, foram pessoas de oração. Isso foi adquirido em intimidade em secreto. Foi no momento que eles estavam em secreto clamando a Deus, eles obtiveram resposta. E nós podemos destacar alguns, como por exemplo Enoque. Ao começar por Enoque, que andou com Deus e Deus o levou para si, como diz lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque tinha uma comunhão tão grande com Deus, nos momentos em que ele estava andando e só ele falava com Deus. Esse momento foi tão maravilhoso, tão impactante, tão profundo, que isso aí contagiou tanto a Deus que levou Enoque para si, ele não precisou ver a morte. Então, podemos ver Abraão, Isaac, Jacó, homens, os patriarcas, que foram homens que viveram momentos de oração, momentos de intimidade, momentos que tiveram esse relacionamento com Deus. Ou a dizer Moisés, que depois de passar 40 anos no palácio, ele viveu 40 anos no deserto, aprendendo a confiar em Deus, apacentando as ovelhas do seu sogro, e ali orando, falando com Deus, tendo experiências com Deus através da oração. Podemos também citar o rei Davi, irmãos. Rei Davi, que em Atos, capítulo 13, verso 22, parte B, vai dizer o seguinte: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Irmãos, para adquirirmos esse conhecimento de fazer a vontade de Deus, o que agrada a Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. E Davi, já na sua juventude, sua adolescência, ele conseguiu viver essa intimidade com Deus quando ele estava no campo apacentando.
cuidando das ovelhas de seu pai Jessé. Lá ele cantava, lá ele adorava, lá ele orava, lá ele falava com Deus, lá ele tinha intimidade com Deus. Você pode ter essa intimidade com Deus através de uma vida de oração, de momentos de intimidade, momentos de estar em secreto com Ele. Dentre tantos que oraram, gerou-se a intimidade necessária para alcançar o favor de Deus. Irmãos, Jesus diz que Deus está vendo, olhando para cada um que o busca em secreto, na intimidade. Como nós lemos aqui, ele vai falar no verso 6, mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, e ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que o vê em secreto. Ele está vendo, ele está contemplando agora a sua vida. Você que está me ouvindo, você que irá me ouvir, Deus está vendo a sua adoração, a sua oração, a sua intimidade, o seu relacionamento, como você quer restabelecer novamente esse relacionamento com Deus. Deus está vendo, não só ouvindo, Ele está vendo e Ele irá recompensar. Por isso Salomão, ele escreve em Provérbios, capítulo 6, do verso 17 ao verso 21. Olha que interessante esse texto. Provérbios 8, 17 ao 21, que diz o seguinte: amo os que me amam, e os que me buscam com persistência me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duradouras e justiça. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, melhor que o ouro refinado, e minha retribuição melhor que a prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, concedendo bens permanentes aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Olha aqui a recompensa de quem tem uma vida de relacionamento através da oração. Deus usando o Salomão para revelar a grandeza que tem para aqueles que buscam a Ele, que ama o Senhor. E não há melhor maneira de declarar o nosso amor a Deus através de oração. E olha que ele vai dizer: concedendo bens permanentes aos que me amam e enchendo seus tesouros. Ele tem a riqueza, ele tem a honra, ele tem o poder, ele dá a quem ele ama, a quem busca com persistência ele. Então, gaste tempo e energia em momentos com Deus, irmãos, e ele recompensa aos que o buscam. Vale a pena dedicar tempo em oração ao Senhor. Mas terceira coisa que Jesus ele está ensinando, ele está dizendo o seguinte: oração é fé e convicção ao Deus que ouve e recompensa. Olha que coisa interessante. Não, Deus não é surdo e não tem problema de memória. É isso que Jesus está dizendo. Porque ele fala assim: olha, não use vãs repetições. Tem pessoas que eles ficam repetindo, gritam, pensando que Deus não está ouvindo, pensando que Deus não está lembrando. Mas eles sabem muito bem, Deus sabe muito bem o que nós necessitamos. Ele é o dono do amanhã. Deus conhece o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então ele sabe muito bem o que nós precisamos, não só amanhã, mas hoje também. Jesus afirma em Mateus, no início do capítulo 6, mais para frente, a partir do verso 25, Deus sabe o que nós precisamos. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Há uma distinção de vãs repetições com oração de clamor a Deus. Porque você talvez possa falar assim: não, alguns pastores dizem que nós precisamos ficar orando, falando com Deus, clamando a Deus. Sim, mas não usando de vãs repetições. Eu queria então aqui trazer uma explicação bem distinta entre o que é vãs repetições e o que é o clamor a Deus. Primeiro, o clamor a Deus. Lucas capítulo 18, verso 1 a 8, Jesus vai contar a parábola do juiz iníquo. E o juiz iníquo era aquele homem que não servia a Deus, não temia homem nenhum,
Ele achava que ele era dono da verdade. E então Jesus vai contar a parábola e no verso 3 ele vai dizer o seguinte: havia também naquela mesma cidade uma mulher, uma viúva, que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra os meus adversários. Veja bem o que Jesus está falando. Essa viúva sempre procurava esse juiz e falava com ele: julgue a minha causa contra o meu adversário. A viúva, ela sempre insistia, incomodava o juiz. Tá? Isso era a cada momento em que o juiz iria trabalhar, iria se pronunciar, iria lançar uma sentença no atendimento ao povo. Esta mulher, então, ela incomodava esse juiz, trazendo esse momento de clamor, de oração: julgue por favor a minha causa contra os meus adversários. Ô, senhor juiz, julgue a minha causa. E o juiz não vou te atender mais não. Passava-se um tempo, essa mulher chegava lá e novamente: julgue, ô senhor juiz, julgue a minha causa contra os meus adversários. Ela não está usando de vãs repetições, ela está argumentando, pode ser mesmo com as palavras, que ela está dando a clareza, o entendimento do que ela está precisando, do que ela deseja. Mas ela não está usando de vãs repetições. E isso é bem diferente. Tá? Você pode e deve falar o assunto que deseja expressar a Deus. O nosso Deus, Ele quer nos ouvir sim. Mas Jesus está falando não de vãs repetições. E aqui na Bíblia tem um momento em que nós vamos ver essas vãs repetições. E Jesus enfatiza que os gentios usam. Olha que algo interessante que está lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 20 ao 40, quando Elias ele vai confrontar os profetas de Baal. E lá no verso 26, no Monte Carmelo, vai dizer que no verso 26, pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo, olha, de manhã até o meio-dia eles ficaram dizendo, gritando lá: ó Baal, responda-nos, ó Baal, responda-nos, ó Baal, responda. Vãs repetições. Porém, como diz o texto, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. Perceba a diferença. Vãs repetições. Um longo período, de manhã até o meio-dia, eles ficaram nessas mesmas palavras. Jesus ensinou aos seus discípulos que falar ou clamar com fé e convicção será o necessário e suficiente para Deus ouvir e responder o clamor. Tanto é que lá no Lucas 18, verso 7 e o início do verso 8, ele vai dizer assim, olha: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorar em respondê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando orar, ore com fé, porque Deus, Ele irá trazer justiça, trazer resposta, trazer recompensa. Creia que o Senhor ouvirá o seu clamor, suas súplicas serão atendidas. Por isso Jesus está dizendo, ore sim, não com vãs repetições, mas gaste tempo em oração. E quarto e último ensinamento que eu quero destacar nesse texto, a oração, ela tem propósito. Jesus está dizendo, olha, oração tem propósito e princípios para serem atendidas. Jesus ensina que a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, elas são princípios para se achegar diante de Deus. Ela tem um propósito para se achegar diante de Deus. É uma oração com um propósito bem definido. Existe uma linha coerente para guiar de forma simples, mas objetiva, nossas orações. Sabe, irmãos, de forma humilde e clara, Jesus, ele vai revelar os princípios fundamentais da oração. Por que eu falo isso? Porque você não pode orar sem você cumprir os princípios de Deus. Para você se chegar diante de Deus, você tem que cumprir os princípios de Deus. Princípios de Deus, primeiramente, será a fé e a santidade. Porque você ora com fé, porque você tem que crer no que você está orando. E você tem que ter santidade, buscar a santidade. Porque ninguém consegue ver ao Senhor, chegar diante do Senhor, sem santificação. Então, fé e santidade estão atrelados, estão juntos
nesses princípios e propósitos da oração, mas destacando aqui a oração do Pai Nosso, Jesus vai deixar bem claro. Só aqui uma explanação. Primeira coisa aqui, Jesus está dizendo aqui, olha, no propósito e princípio que eles são. Primeiro, a adoração. A adoração, ela está no início e no final da oração que Jesus está ensinando. Olha no início. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está aqui adorando a um Deus santo, exaltando, bendizendo a um Deus santo e um nome de Deus Todo-Poderoso. E no fim, ele vai dizer, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está dando aqui a adoração novamente a Deus. Veja, no princípio da oração dominical, da oração do Pai Nosso, como no final, ele está dando adoração a Deus. Então, na sua oração, adore a Deus, comece adorando a Deus, reconhecendo a grandeza, exaltando o poder do nome do Senhor. E termine dando a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, que a adoração seja o início e o fim da sua oração. Amém? Amém. Nessa segunda coisa que nós podemos entender como os propósitos e princípios da oração, existe aqui a expressão de confiança, a exercer fé, a confiança com fé em Deus. Eu abro mão do controle do meu eu, da carne, e deixo Deus realizar a sua vontade que é perfeita. Quando ele diz assim, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O controle deve estar na mão de quem tem todo o poder para fazer coisas grandes e maravilhosas. Você quer ser abençoado, você quer ser próspero, você quer ser salvo, você quer ser guardado, você quer ser bendito. Você coloque a sua vida nas mãos de Deus. Que você vai ver, através da oração, você confessa isso. Você expressa essa confiança. Mas a outra coisa que está dentro desses propósitos, princípios da oração, é pedido de provisão. É a provisão da necessidade humana, mas a provisão da graça redentora para a salvação. Quando ele fala assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí ele entra para a provisão da graça divina. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. Deus sabe o que precisamos, mas Jesus ensina que devemos pedir. Ele sabe das nossas necessidades, mas devemos pedir que não falte o pão, Senhor, que não falte a provisão, que não falte o alimento, que não falte o recurso, que não falte o trabalho, que não falte-nos forças para trabalhar, que não nos falte forças para adorar ao nome do Senhor. Então são pedidos para as nossas necessidades humanas, mas também um coração arrependido que pede graça aos olhos de Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem tem, aos nossos devedores, aqueles que nos devem, aqueles que se levantaram contra nós, nós pedimos também, nos perdoamos e pedimos perdão. Isso faz parte de viver a graça de Deus. Mas a última coisa aqui nesses propósitos e princípios, pedido de proteção, irmãos. Como a proteção das tentações, das astúcias do maligno, como quando ele diz, e não nos deixe entrar ou cair em tentação, mas livra-nos do mal. Proteção das ciladas de Satanás, capacidade para resistir às tentações que vierem sobre nós, como diz a palavra, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que o Senhor nos dê essa força, essa capacidade e nos dê proteção, como diz o Salmo 91, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, que os anjos do Senhor possam estar acampados ao redor daqueles que amam e temem ao Senhor. Então, a nossa oração deve ter propósitos e princípios. E eu me lembro, quando pensava acerca disso, o Espírito Santo ia trazendo essas revelações, esses ensinamentos. Para alguns é uma lembrança, porque já sabem disso. Me veio um momento de clamor na igreja, em que foi convocado, isso há uns anos atrás, na igreja onde eu estava, foi convocado, e um irmão chegou lá e ele começou a orar por tudo e por todos,
sem pé, sem cabeça, sem propósito, sem uma direção, não havia um princípio nas declarações e afirmações. Ele saiu como aquele cego em tiroteio, orando para tudo, por todos, sem ter um princípio, sem ter aqui uma direção, um propósito definido. E aí, quando terminou aquele momento, eu ouvi uma pessoa falando assim: você orou, mas você não adorou, você não teve um princípio, você não teve um propósito, você não teve algo que você pudesse estar direcionando, você simplesmente saiu orando. É bom, mas a oração, ela traz para nós esse princípio, essa sensibilidade com estarmos diante de um Deus que zela pela dignidade, pela honra, pela justiça, com princípios, com propósitos. Então, essa oração nos traz essa revelação. Mas para concluir, irmãos, o mais relevante, Jesus termina ao falar da oração. Ele fala do perdão. A falta de perdão é a obstrução de toda oração. Lembre-se disso. Quem não recebe perdão, quem não perdoa, quem não compreende o perdão e não deseja viver o perdão, dificilmente vai ter uma vida de oração. O perdão, irmãos, ele dá-nos essa liberdade de nos relacionar com Deus. Sem perdão não há relacionamento. Sem relacionamento, a oração não passa de uma oração de hipocrisia. Como nós falamos aqui, quem não perdoa, sua oração é hipocrisia. Não revela intimidade com aquele que perdoa. Não tem fé na promessa da presença de Deus, do cuidado de Deus. Não cumpre os propósitos e os princípios do Senhor. Então, irmãos, perdoar é reatar a comunhão com Deus. Isso é divino, assim como nossas orações dependem do Espírito Santo. Mas isso é assunto para uma outra reflexão, falar sobre orar como convém. Isso depende muito da ação do Espírito Santo. Domingo estivemos falando sobre isso um pouco, mas isso é um assunto, uma outra reflexão, e eu quero estar concluindo, dizendo que o Senhor possa nos ajudar a ter uma vida de oração, que assim alcance as recompensas do Senhor. Talvez você precise de uma resposta, e essa resposta será uma recompensa de Deus na sua vida. Talvez você precise de uma cura, e a cura será uma recompensa de Deus para a sua vida. Talvez você precisa de uma direção, e a recompensa do Senhor será essa direção para a sua vida. Ou você pode estar abatido, entristecido, angustiado, e o consolo de Deus será a recompensa na sua vida. Eu quero profetizar isso para a sua vida neste momento e declarar que o Senhor traga essa capacidade, esse desejo, esse dever de orar. Como diz, ele começa em Lucas capítulo 18, falando assim: o dever de orar sempre e não desanimar ou não esmorecer. Nós precisamos cumprir esse dever e não desanimar, não esmorecer, de manter essa vida de oração, de intimidade, de comunhão com o Senhor. Porque aqueles que amam a Deus e Deus o ama, Ele recompensa. Que seja assim na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos diante de Ti, Senhor, neste culto propósito, declarar o nosso amor para contigo, a nossa dependência, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus soberano, Tu és o Deus criador de todas as coisas. Senhor, não há limites para o Teu agir. Senhor, talvez para nós que estamos presos a tempo, ao espaço, ao local, Senhor, para nós não consigamos enxergar a Tua grandeza, compreender, Senhor, a plenitude, a magnitude da Tua, Senhor, do Teu poder, Senhor, da Tua glória, da Tua majestade, mas nós, ó Deus, no pouco que nós podemos compreender e entender, nós nos curvamos, nós nos humilhamos diante de um Deus que é todo poderoso. Senhor,
que possamos entender, viver essa verdade, de termos essa vida de comunhão, de nos achegar diante de Ti, Senhor, através do novo e vivo caminho que é Jesus, esse na qual doou a sua vida para reatar esta comunhão, este relacionamento contigo, e através da oração nós temos essa intimidade, essa comunhão. Senhor, nos ajude, ó Deus, a termos, ó Deus, tempo, a gastarmos tempo e dedicarmos, ó Deus, a nossa vida em termos essa graça, este poder, essas recompensas que o Senhor derrama sobre aqueles que o buscam em secreto, na qual o Senhor ouvir. Pai, que o Senhor possa alcançar a cada vida, a cada família, a cada lar neste momento, que esse lar seja um lar de bênçãos, um lar que haja recompensa do Senhor, porque existe oração dentro deste lar. E assim eu profetizo sobre cada vida, sobre cada família, essas bênçãos, e abençoo neste momento com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus manifeste a sua graça sobre a sua vida. E eu quero lembrar os irmãos que domingo, às 9 horas da manhã, estaremos lá no culto. Será um momento maravilhoso de podermos adorar, de termos essa comunhão. Irmãos, por mais que seja muito prático este momento que fazemos de live, mas nada se compara à comunhão que nós temos, estando um próximos ao outro. Talvez não juntos, abraçados, mas estando próximos, podendo ver olho no olho. Isso aí traz para nós prazer, alegria na vida. Nós não fomos feitos para viver isolado, mas para viver em comunhão. E isso é muito bom. Então, você que pode, domingo, 9 horas da manhã, vamos estar juntos, adorando o nosso Deus, exaltando o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que ouve a oração e responde às orações daqueles que clamam a Ele. Que Deus, então, abençoe as nossas vidas. Lembrando, de terça-feira, nossa reflexão será o presbítero Celso que vai trazer reflexão. E na outra quinta-feira estaremos juntos aqui, falando novamente sobre oração, porque oração é a nossa chave que nos conduz a Deus, é o nosso relacionamento para com Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos estar então encerrando. Vamos orar pelos irmãos. Quem deu um joinha, quem esteve aí dando cumprimentando aí, que Deus te abençoe, que Deus manifeste a sua vida. Você que esteve aí conosco agora, você seja abençoado. Você que vai ver depois, posteriormente, também seja ricamente abençoado. Tem pedido de oração? Não, pelos irmãos que estão... Nós já levantamos outra mão, mas vamos estar orando para encerrar, irmãos. E colocando mais uma vez, como nós falamos aqui, o clamor. Mais uma vez vamos colocar a vida dos irmãos diante do Senhor, para que essas pessoas recebam o favor de Deus, recebam cura, recebam a graça em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós queremos neste momento também, mais uma vez aqui, ratificando o que nós clamamos a Ti, que o Senhor visite a cada um irmão e irmã que está agora debilitado, acamado, aqueles, ó Pai, como a irmã Rocil está, Senhor, na intubação, mas já saindo, que o Senhor possa visitar, curar, Senhor, restaurar a saúde desses irmãos, Senhor, como falei aqui, irmão Rocil, pastor Galileu, a restabelecimento do pastor Mauro, Senhor, tantos outros que precisam, Alexandre, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, tira essas dores na vida do Alexandre, Senhor, também irmã Erestira, ó Pai, Senhor, a perna dela, que haja uma cura em nome de Jesus, Senhor, aqueles que nós não sabemos, que o Senhor visite nesta hora e o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder, Senhor, irmã Rosângela,
Senhor, visita, tira todo o mal, todas as dores daquela perna, Senhor. Ó, Pai, visita lá a irmã Shira, a família dela. Senhor, vai visitando, Senhor, a cada família, a cada um que está agora necessitado, precisando de um milagre. A cura vem de Ti, Senhor, e nós cremos, ó Deus, no milagre. Nós cremos na Tua intervenção, nós cremos na Tua resposta em favor daqueles que tem clamado a Ti. Nós aqui estamos clamando ao Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, prosperando, dando a Tua bênção. Senhor, faz abençoada a Tua igreja, ó Pai, o Teu povo, Senhor, eles são Teus. Abençoa, prospera, Senhor, e traga almas para, Senhor, chegar, Senhor, diante de Ti e caminhar conosco na igreja, Senhor, até o momento em que o Senhor há de nos chamar. Nós cremos, oramos, pedimos e adoramos a Ti nesta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, Pai eterno, bem como as consolações advindas do Seu Santo Espírito, esteja e permaneça com cada vida, com cada família, cada lar, com a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.